E aí, pessoal, tudo bem? Já estão sabendo dessa ideia? Um restaurante popular em São Cepé. A gente escutou há pouco tempo o anúncio do presidente Lula dizendo que vai importar arroz a um preço mais barato porque nossa colheita foi praticamente perdida nessa última enchente, o que não é bem verdade. Nem toda a colheita foi perdida e os produtores dizem que haveria arroz suficiente para todos. Mesmo assim, o governo importou a um preço menor do que é comercializado aqui, tirando taxas de importação e subsidiando. Se essa política é boa no curto prazo, porque dá acesso às pessoas a comprar arroz mais barato, no longo prazo vai significar que os produtores brasileiros não vão conseguir competir com esses incentivos de importação e vão acabar produzindo menos. O que vai acontecer? O Brasil vai ter que pagar mais caro para continuar importando e subsidiando arroz, porque os produtores, vendo que não vão conseguir pagar suas contas, eles simplesmente não vão plantar. A mesma coisa acontece com essa ideia do vereador Marcelo Trevisan, que quer criar um restaurante popular para combater a fome em São Cepé. Inicialmente a ideia parece muito boa, mas no longo prazo é muito ruim. As políticas públicas devem ser medidas não pelas suas intenções, mas pelos seus resultados. E vamos ver qual vai ser o resultado que vai acontecer assim que for instaurado esse restaurante popular. Inicialmente, as pessoas começarão a migrar dos restaurantes que já estão instalados, a maioria deles restaurantes pequenos, restaurantes de economia familiar, restaurantes que já estão trabalhando com uma margem muito baixa e que vão ter um competidor estatal. O Estado, ele deve proteger a livre concorrência, ou seja, ele não pode intervir. Esse intervencionismo vai fazer com que haja uma distorção econômica no mercado de restaurantes São Cepé, mas não só restaurante. Aquelas pessoas que vendem vianda, aquelas pessoas que vendem lanche na rua e as pessoas que vivem da prestação de serviços de restaurante, de fast food, de delivery, de teleentrega, todas essas pessoas elas vão ser impactadas por essa política intervencionista. Nós já temos distribuição de cesta básica, nós temos o Bolsa Família, nós temos Vale Gás, tem uma série de assistência que essas famílias recebem do Escritório de Cidadania, da Defesa Civil e do Governo Federal, além de outros que são dados a estudantes, como por exemplo esse programa PD6, etc. Mas assim que esse restaurante começar a funcionar, as pessoas param de ir nos outros restaurantes e começam a ir. Ah, Felipe, mas vai ser só para quem precisa. Como que nós vamos dizer quem precisa e quem não precisa? Um comprovante de renda? Com inscrição no Escritório de Cidadania? O que acontece? Se o preço médio de um produto, um prato feito, custa R$15 e lá ele vai custar R$5, significa que o contribuinte terá o prejuízo de R$10. Não existe mágica, não existe mágica. Se está dando prejuízo, alguém está pagando. Ou é o empresário, ou é o contribuinte, no caso dessas empresas governamentais. E é isso que quer se criar em São Cepé. Um restaurante popular em que usem a cozinha que é feito a merenda das crianças. Será que não vai se misturar a merenda das crianças com a comida do restaurante? Quem é que vai fiscalizar isso? Além disso, existe ainda uma externalidade que não estão pensando. Se esse restaurante está começando a dar prejuízo, significa que mais dinheiro dos impostos tem que ir para lá. Então é menos dinheiro na saúde, menos dinheiro na educação e menos dinheiro para pagar o plano de carreira do funcionalismo. Menos dinheiro para o fundo dos servidores. Afinal de contas, tudo sai do caixa único. Existe só um orçamento para o município e esse orçamento é fatiado. Sempre que a gente tira uma fatia para alguma coisa, a fatia fica menor para as outras demandas. E é isso que vai acontecer. A gente vai tirar dinheiro de tudo quanto é lugar para colocar ali, sendo que já existem políticas assistencialistas em São Cepé, com cesta básica e essas que eu já falei, todas da Defesa Civil e do Governo Federal, e o que mais tem hoje é assistencialismo. Cada vez mais se incentiva o não trabalho, a não produção, em detrimento do trabalho e da produtividade. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa opta por almoçar mais barato com subsídio do contribuinte, significa que aquele restaurante vai vender uma refeição a menos. Aquele restaurante da iniciativa privada vai vender uma refeição a menos. E são vários restaurantes, várias pessoas que vivem dessa prestação de serviço de fornecimento de alimentos no varejo. Então, em algum momento, a gente vai ter que decidir o que a gente vai fazer. A gente vai dar tudo, a gente vai dar saúde, educação, alimentação, moradia. Se as pessoas têm tudo isso, por que elas vão trabalhar? Começa a deixar de fazer sentido, porque as pessoas trabalham justamente para se sustentarem. Se agora o governo, alguns contribuintes vão sustentar os outros, e por que a maioria vai trabalhar? Então a gente está desincentivando as pessoas a trabalhar, porque ela vai pensar, se o meu almoço ficou mais barato, se eu já tenho uma cesta básica, se eu tenho o Bolsa Família, se eu tenho o Vale
pegar? Se eu tenho o posto de saúde, se eu tenho educação de graça, se eu tenho tudo de graça, por que eu vou trabalhar? Só que no longo prazo isso não se sustenta. Nós não temos como dar tudo para as pessoas. As pessoas têm que começar a trabalhar, até para que elas consigam comprar mais do que o básico. Eu não sou contra um programa de renda mínima, porque as pessoas não precisam passar fome, as pessoas não precisam ficar doentes, as pessoas não precisam ficar sem educação. Pelo contrário, a gente tem que dar mecanismo para que essas pessoas ascendam na vida social, para que elas tenham uma mobilidade social, para que elas sejam classe média, para que a classe média seja classe alta, para que as pessoas abandonem essa faixa de miséria e de pobreza. Mas isso é feito com programas transitórios, com programas provisórios e não com programas permanentes, como insistentemente as políticas de esquerda querem. E olha só quem diz isso, que um programa ele tem que ser provisório e não permanente. Não é Ludwig von Mises, foi Painho. Olha esse vídeo. Nós não queremos um país que eternamente dependa de um Bolsa Família, que eternamente dependa de um Vale Gás. Enquanto a gente estiver dependendo disso, a sociedade não será uma sociedade de classe média. Então vamos ao projeto. Olha só, diante dos últimos acontecimentos, principalmente da cozinha comunitária, que deu super certo, a cozinha comunitária não deu super certo. Inclusive, quem fez a cozinha comunitária não sabe nem se está economizando. Ele pergunta qual o valor economizado nesses meses, seja em valor nominal ou percentual. Será que sabe? A gente ainda não fechou totalmente, né, os dados dos valores. Que é com grande entusiasmo que anunciamos a busca de um novo e emocionante projeto para a criação de um restaurante popular, destinado a proporcionar refeições saudáveis e acessíveis. Este projeto nasce da vontade de fortalecer a nossa comunidade, promovendo a inclusão social e garantindo o acesso a uma alimentação de qualidade. Manifestamos interesse nessa pauta desta terça-feira, torcemos para que o Executivo execute esta ideia tão importante. Eu estou torcendo para que o Executivo não execute essa ideia, porque ela vai quebrar a maioria das pessoas que estão vivendo de vianda, de lanche, de delivery, que tem os restaurantes delas, a maioria com preços muito acessíveis, e as pessoas não estão passando fome. Elas receberam a cesta básica, aquelas que perderam tudo principalmente, receberam a cesta básica, e a gente vai ter que seguir a nossa vida como sempre foi, trabalhando para se alimentar, trabalhando para se sustentar. A gente não pode tornar esta tragédia que aconteceu e que São Cepé não teve uma tragédia da mesma proporção das outras cidades para passar um projeto eleitoreiro que visa tão somente dar ainda mais assistencialismo e ainda promove a quebradura geral dos restaurantes que tem na cidade, das pessoas que vendem vianda. É o pobre que vive de fazer lanche em casa para vender. Essas pessoas que vendem vianda, que vendem refeições acessíveis, elas simplesmente vão ter que ir se alimentar nesse restaurante, e esse restaurante cada vez vai ter mais demanda. A demanda nunca diminui. Se um restaurante cobra o preço justo e tem uma margem de lucro, ele ainda trabalha muito para se sustentar. Agora, se um restaurante começa a vender mais barato do que eu gasto para comer em casa, esse restaurante tende a ter muito mais demanda, porque se é mais barato eu comer no restaurante do que almoçar em casa, eu vou lá. Só que esse prejuízo, essa demanda aumentando, significa que eu estou aumentando o número de miseráveis, que eu estou aumentando o número de desempregados. Não significa que eu estou melhorando a cidade quando mais pessoas precisam de ajuda. Então o que a gente precisa em São Cepé é desenvolvimento econômico, menos populismo e políticas de longo prazo. Por isso que eu sou contra essa ideia. E eu não sou contra essa ideia desde agora. Eu sou contra essa ideia desde sempre. Vamos lembrar que essa ideia começou lá em agosto de 2013 e eu já tinha publicado a respeito disso. Cozinha comunitária? Eu só espero que não misturem a merenda das crianças com outras demandas. Que história é essa de cozinha comunitária? Veremos. Essa ideia não é nova, não é de agora, e eu sempre fui contra.